O mundo é cheio de mistérios que desafiam nossa compreensão. Desde fenômenos naturais que parecem mágicos até relatos de encontros com o inexplicável. Cada história nos lembra que ainda sabemos muito pouco sobre o universo que nos cerca. E é justamente essa mistura de curiosidade e fascínio que nos mantém atentos, buscando respostas, tentando entender o que há além do que nossos olhos podem ver. Entre os mistérios mais intrigantes está o caso dos OVNIs, em especial, o famoso episódio do ET de Varginha, ocorrido no Brasil em 1996. Um acontecimento que até hoje desperta debates, teorias e investigações. Testemunhas afirmam ter visto criaturas estranhas. Autoridades foram acionadas, e documentos oficiais ainda levantam mais perguntas do que respostas. Agora, com o anúncio de que autoridades dos Estados Unidos irão se pronunciar sobre OVNIs e até mesmo sobre o caso Varginha, a expectativa cresce. Será que estamos diante de uma revelação histórica? Será que finalmente teremos respostas para um dos maiores enigmas da ufologia mundial? Mas este vídeo não é apenas sobre Varginha. Ele é sobre 10 curiosidades e mistérios do mundo que nos fazem questionar nossa realidade. Vamos explorar fenômenos que desafiam a ciência, histórias que atravessam gerações e segredos que continuam sem explicação. Cada capítulo será uma viagem, e ao final, você terá não apenas mais conhecimento, mas também novas perguntas que vão mexer com sua imaginação. E aqui vai um convite especial. Se você é apaixonado por mistérios, se gosta de mergulhar em histórias que desafiam a lógica e se sente parte dessa busca por respostas, então este canal é para você. Ao se inscrever, você garante que não vai perder nenhum conteúdo que preparei com dedicação para alimentar sua curiosidade e expandir sua visão de mundo. Além disso, cada inscrição é um apoio fundamental para que eu continue trazendo vídeos longos, detalhados e envolventes como este. Pense nisso. Enquanto muitos passam pela vida sem questionar, você está aqui, buscando entender o que há além do óbvio. Isso já te coloca em um grupo especial de pessoas que não se contentam com respostas fáceis. Então, se inscreva agora, ative o sininho e venha comigo nessa jornada. Porque o que vamos explorar juntos não é apenas entretenimento, é uma experiência que pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Prepare-se. O mistério dos OVNIs e o caso Varginha são apenas o ponto de partida. O que vem a seguir é uma viagem por curiosidades e enigmas que vão prender sua atenção do início ao fim. No dia 20 de janeiro de 1996, a cidade de Varginha, em Minas Gerais, acordou para uma rotina que parecia comum, mas que rapidamente se transformaria em um dos episódios mais misteriosos da ufologia mundial. Essa data se tornou um marco, não apenas para os moradores locais, mas para todos os que acompanham relatos de fenômenos extraterrestres. É como se, de repente, o Brasil tivesse seu próprio Roswell. Um acontecimento capaz de colocar o país no mapa das grandes histórias sobre OVNIs. Naquela manhã, 3 jovens afirmaram ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio. O ser, segundo elas, tinha pele marrom, olhos vermelhos e um corpo pequeno, agachado como se estivesse assustado ou debilitado. O relato rapidamente se espalhou pela cidade, despertando curiosidade e medo. O que poderia ser aquilo? Um animal desconhecido? Uma figura sobrenatural? Ou realmente um ser de outro mundo? O impacto foi imediato. Varginha, até então uma cidade tranquila do interior mineiro, passou a ser o centro das atenções. Jornalistas, ufólogos e curiosos começaram a chegar. E a data de 20 de janeiro ficou gravada como o início de uma história que jamais seria esquecida. Para os moradores, aquele dia se tornou um divisor de águas. Antes, Varginha era apenas mais uma cidade brasileira. Depois, passou a carregar o título de capital do E. O mais intrigante é que, mesmo após 3 décadas, essa data continua sendo lembrada com intensidade. Todos os anos, quando janeiro se aproxima, o caso volta a ser discutido, seja em programas de televisão, documentários ou encontros de ufólogos. É como se o tempo não tivesse conseguido apagar a força do mistério. Mas por que essa data é tão significativa? Porque ela simboliza o momento em que o extraordinário invadiu o cotidiano. Não foi um relato distante.
em uma base militar secreta ou em um deserto isolado. Foi em uma cidade comum, diante de pessoas comuns, que afirmaram ter visto algo que não se encaixa em nenhuma explicação lógica. Essa proximidade torna o caso ainda mais fascinante, pois nos lembra que o desconhecido pode estar muito mais perto do que imaginamos. A data de 20 de janeiro de 1996 não é apenas um registro no calendário. É um símbolo de mistério, de curiosidade e de busca por respostas. É o ponto de partida de uma narrativa que continua viva, alimentando teorias, debates e a imaginação de milhares de pessoas. E talvez seja justamente isso que torna o caso Varginha tão especial. Ele não é apenas uma história sobre OVNIs, mas um lembrete de que o mundo ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Se há um detalhe que torna o caso Varginha ainda mais intrigante é o perfil das primeiras testemunhas. Não foram ufólogos experientes, militares ou cientistas, mas sim 3 jovens comuns que jamais poderiam imaginar que suas vidas mudariam para sempre naquela manhã de 20 de janeiro de 1996. As adolescentes Liliane Silva, Valquíria Silva e a amiga Kátia Xavier caminhavam por um bairro da cidade quando se depararam com uma cena que parecia saída de um filme de ficção científica. Em um terreno baldio, agachada e aparentemente debilitada, estava uma criatura de aparência incomum, pele marrom oleosa, olhos grandes e vermelhos, cabeça desproporcional e corpo pequeno. O ser parecia assustado, como se estivesse perdido ou em sofrimento. O choque foi imediato. As jovens correram para casa, apavoradas, e relataram o que haviam visto. O episódio rapidamente se espalhou pela vizinhança, e logo a cidade inteira comentava sobre o Ed Varginha. O fato de serem testemunhas jovens deu ao caso uma aura de autenticidade, pois dificilmente poderiam ter inventado uma história tão detalhada e consistente sem que houvesse algum estímulo real. O relato das meninas foi posteriormente reforçado por outros moradores, que afirmaram ter visto movimentações estranhas na região, incluindo caminhões militares circulando em horários incomuns. Para os ufólogos, esse conjunto de testemunhos é uma das peças mais importantes do quebra-cabeça, pois sugere que algo realmente aconteceu naquela manhã. Céticos, por outro lado, argumentam que o medo e a imaginação podem ter influenciado as jovens. Alguns chegaram a sugerir que o ser visto poderia ser apenas uma pessoa com deficiência física ou algum animal mal interpretado. No entanto, a descrição detalhada e a reação emocional das testemunhas continuam a ser pontos fortes para quem acredita na veracidade do encontro. O mais curioso é que, mesmo décadas depois, as jovens mantêm suas versões. Elas afirmam que não têm dúvidas sobre o que viram e que a experiência marcou profundamente suas vidas. Esse detalhe é fundamental. Não se trata de um relato que foi desmentido ou abandonado com o tempo, mas de uma história que permanece firme, sustentada pela memória e pela convicção das testemunhas. Assim, a curiosidade número 2 nos lembra que o caso Varginha não começou com teorias ou documentos, mas com o olhar assustado de 3 jovens diante de algo que não conseguiam compreender. E talvez seja justamente essa simplicidade que torna o episódio tão poderoso. O extraordinário se manifestou diante de pessoas comuns, em um cenário cotidiano, transformando o bairro em palco de um dos maiores mistérios da ufologia mundial. Pouco depois dos relatos iniciais das jovens que afirmaram ter visto a estranha criatura em Varginha, começaram a surgir comentários sobre uma movimentação incomum de veículos militares na cidade. Moradores relataram a presença de caminhões do exército circulando em horários atípicos, entrando e saindo de áreas próximas ao local onde o ser teria sido avistado. Para muitos, essa presença reforçava a ideia de que algo extraordinário havia acontecido. Segundo testemunhas, os caminhões não estavam apenas em patrulha rotineira. Havia uma sensação de urgência, como se estivessem envolvidos em uma operação específica. Alguns moradores afirmaram ter visto caixas sendo carregadas. Outros disseram que militares pareciam nervosos e evitavam contato com a população. Esse comportamento alimentou ainda mais os rumores de que uma captura havia ocorrido. Ufólogos que investigaram o caso destacaram que a movimentação militar coincidiu com os relatos das jovens e com outras testemunhas que afirmaram ter visto seres estranhos em diferentes pontos da cidade. Para eles, não se tratava de coincidência. Havia uma operação em andamento para recolher e transportar algo que não deveria ser visto pelo público. Do lado oficial,
as autoridades sempre negaram qualquer envolvimento especial. O Exército declarou que não houve operação relacionada a seres extraterrestres e que os caminhões estavam apenas cumprindo tarefas rotineiras. No entanto, para os moradores, a lembrança daquela movimentação continua viva, marcada pela sensação de que estavam diante de um segredo sendo cuidadosamente protegido. O mais curioso é que, mesmo décadas depois, esse detalhe permanece como uma das peças mais discutidas do quebra-cabeça. Afinal, por que tantos moradores relataram ter visto caminhões militares em locais próximos ao avistamento? Por que essa movimentação coincidiu com os relatos das jovens? Seria apenas uma coincidência ou realmente havia uma operação de captura em andamento? Essa curiosidade nos mostra como o caso Varginha não se limita ao relato das testemunhas. Ele envolve também o comportamento das instituições e a percepção da população. A presença militar, seja ela fruto de rotina ou de uma ação extraordinária, se tornou parte essencial da narrativa, reforçando a sensação de mistério e alimentando teorias que até hoje dividem opiniões. Assim, a movimentação militar em Varginha não é apenas um detalhe secundário. É um dos elementos que dão força ao caso, pois conecta o relato das testemunhas com a ideia de que houve uma resposta oficial imediata. E é justamente essa conexão que mantém o episódio vivo, lembrando-nos de que, às vezes, o mistério não está apenas no que foi visto, mas também no que foi feito para esconder ou explicar o inexplicável. Entre os elementos mais polêmicos do caso Varginha está a alegação de que 2 criaturas foram capturadas pelas forças militares brasileiras. Esse detalhe é o que transforma o episódio em algo ainda mais intrigante, pois não se trata apenas de um avistamento, mas de uma suposta operação oficial para conter e transportar seres desconhecidos. Segundo ufólogos e testemunhas, após o encontro das jovens com a criatura no terreno baldio, militares teriam sido acionados para recolher o ser. Relatos indicam que caminhões do Exército circularam pela cidade em horários incomuns e que uma das criaturas foi levada para o Hospital Regional de Varginha. Há quem afirme que médicos e enfermeiros foram chamados às pressas para atender um ser que não se parecia com nada humano. O mistério se intensifica com a história de que uma segunda criatura teria sido encontrada em outro ponto da cidade, debilitada e escondida. Essa versão sugere que ambas foram capturadas e transportadas em caixas lacradas, sob forte escolta militar, para instalações secretas. Para os defensores da ufologia, esse é o ponto central. Não apenas houve contato, mas também uma ação organizada para ocultar o acontecimento. Do lado oficial, as autoridades sempre negaram qualquer captura. O Exército declarou que não houve operação desse tipo e que os relatos não passam de equívocos ou invenções. No entanto, a insistência das testemunhas e a coincidência de diferentes relatos mantém viva a teoria de que algo realmente foi recolhido naquela noite. Um detalhe que alimenta ainda mais o mistério é a morte de um policial militar que teria participado da captura. Ele faleceu meses depois em circunstâncias estranhas. E ufólogos sugerem que poderia ter sido contaminado por contato com os seres. Embora não haja provas concretas, essa narrativa reforça a ideia de que o episódio envolveu riscos reais e consequências ocultas. O que torna essa curiosidade tão poderosa é o contraste entre versões. De um lado, testemunhas e ufólogos descrevem uma operação de captura inédita. Do outro, autoridades negam qualquer envolvimento. Essa dualidade mantém o caso vivo, pois cada nova investigação levanta mais perguntas do que respostas. Seja mito ou realidade, a suposta captura das criaturas é o coração do caso Varginha. É o detalhe que transforma o episódio em algo maior do que um simples avistamento, colocando-o entre os mais importantes da ufologia mundial. E talvez seja justamente essa possibilidade, a de que seres de outro mundo tenham sido recolhidos em uma cidade comum do interior brasileiro, que mantém o fascínio e a curiosidade até hoje. Entre os elementos mais sombrios do caso Varginha está a história de um policial militar que teria participado diretamente da captura da criatura. Seu nome era Marco Eli Xerezi. E sua morte, ocorrida meses depois do episódio, continua sendo um dos pontos mais controversos e discutidos por ufólogos e curiosos. Segundo relatos, Marco Eli teria sido um dos responsáveis por transportar ou conter a suposta entidade encontrada em Varginha. Pouco tempo após o contato, ele começou a apresentar problemas de saúde misteriosos.
O policial foi internado em estado grave. Apesar dos esforços médicos, não resistiu. O laudo apontou uma infecção generalizada, mas para muitos, a causa real permanece envolta em mistério. Ufólogos defendem que Marco Eli pode ter sido contaminado ao entrar em contato com a criatura. Essa teoria ganhou força porque sua morte foi considerada incomum para alguém jovem e saudável. Além disso, familiares e colegas afirmaram que ele nunca havia apresentado problemas graves de saúde antes do episódio. Do lado oficial, as autoridades sempre negaram qualquer relação entre sua morte e o caso Varginha. Para os céticos, o falecimento foi resultado de complicações médicas que nada tinham a ver com extraterrestres. No entanto, a coincidência temporal e o fato de ele estar supostamente envolvido na captura reforçam a narrativa de que algo fora do comum aconteceu. O mais intrigante é que a morte de Marco Eli se tornou um símbolo dentro da ufologia brasileira. Para muitos, ela representa o preço pago por aqueles que tiveram contato direto com o desconhecido. É como se o episódio tivesse deixado não apenas marcas na memória da cidade, mas também consequências reais e trágicas. Essa curiosidade mostra como o caso Varginha vai além de relatos e teorias. Ele envolve vidas humanas, histórias pessoais e acontecimentos que não podem ser facilmente descartados. A morte misteriosa do policial militar adiciona uma camada de drama e seriedade ao episódio, tornando-o ainda mais difícil de ignorar. Até hoje, ufólogos continuam a citar Marco Eli como uma das provas mais fortes de que houve algo extraordinário em Varginha. Para eles, sua morte não foi apenas uma fatalidade, mas um indício de que o contato com seres desconhecidos pode trazer riscos reais. E é justamente essa mistura de mistério, tragédia e silêncio oficial que mantém o caso vivo, alimentando debates e teorias que atravessam gerações. Um dos pontos mais debatidos do caso Varginha é a existência de documentos oficiais produzidos pelas Forças Armadas Brasileiras. Logo após os relatos das jovens e os rumores sobre movimentações militares, foi instaurado um inquérito policial militar, IPM, para investigar os acontecimentos. Esse inquérito resultou em 2 volumes, cada um com cerca de 300 páginas, que hoje estão disponíveis no site do Superior Tribunal Militar. O IPM concluiu que não havia provas de visita extraterrestre em Varginha. Para os militares, os relatos das testemunhas poderiam ser fruto de interpretações equivocadas ou até mesmo invenções. Essa versão oficial buscava encerrar o caso, reforçando a ideia de que nada fora do comum havia acontecido. No entanto, para ufólogos e curiosos, os documentos levantam mais perguntas do que respostas. Muitos acreditam que informações importantes foram omitidas ou mantidas em sigilo. O fato de o inquérito existir já é visto como um indício de que houve algo sério o suficiente para justificar uma investigação formal. Afinal, por que mobilizar tantos recursos se tudo não passasse de boatos infundados? Outro detalhe curioso é que, mesmo após 3 décadas, os documentos continuam sendo analisados e reinterpretados. Pesquisadores apontam inconsistências, lacunas e contradições, que reforçam a ideia de que o IPM não contou toda a verdade. Há quem defenda que os militares apenas cumpriram o papel de negar oficialmente qualquer envolvimento, enquanto nos bastidores informações mais delicadas permanecem guardadas. Esse contraste entre a versão oficial e os relatos populares é o que mantém o mistério vivo. De um lado, temos documentos que afirmam não haver nada de extraordinário. Do outro, testemunhas que insistem em suas histórias, ufólogos que apontam evidências. E uma cidade inteira que se tornou símbolo da ufologia brasileira. O IPM, portanto, não encerrou o caso. Pelo contrário, deu a ele uma nova dimensão. Ao oficializar a investigação e negar a presença de extraterrestres, os militares acabaram reforçando a sensação de que havia algo a esconder. Essa curiosidade mostra como o caso Varginha não é apenas sobre o que foi visto, mas também sobre como foi tratado pelas instituições. E talvez seja justamente essa dualidade que torna o episódio tão fascinante. O mistério não está apenas nos relatos das testemunhas, mas também nas páginas de um inquérito que, em vez de esclarecer, parece ter ampliado as dúvidas. O caso Varginha não ficou restrito ao Brasil. Pouco tempo após os relatos das jovens e os rumores sobre movimentações militares,
Jornais e revistas internacionais começaram a dar destaque ao episódio. Para muitos ufólogos estrangeiros, o acontecimento em Minas Gerais era tão impactante que poderia ser comparado ao famoso incidente de Roswell, ocorrido em 1947 nos Estados Unidos. Roswell se tornou um símbolo mundial da ufologia, porque envolveu a suposta queda de uma nave extraterrestre e a captura de seus ocupantes. Décadas depois, o caso ainda é debatido e inspira filmes, séries e livros. Quando Varginha ganhou notoriedade, a comparação foi imediata. Seria aquele o Roswell brasileiro? A repercussão internacional foi intensa. Revistas especializadas em ufologia, como a UFO Magazine, publicaram artigos detalhando os relatos das testemunhas e destacando a movimentação militar na cidade. Programas de televisão em países como Estados Unidos, Inglaterra e Japão também mencionaram o caso, ampliando sua fama. Para muitos estrangeiros, Varginha passou a ser sinônimo de mistério e contato extraterrestre. Essa curiosidade mostra como o episódio ultrapassou fronteiras e se tornou parte de um debate global sobre vida fora da Terra. A comparação com Roswell não foi apenas uma questão de semelhança nos relatos, mas também uma forma de reconhecer que o Brasil havia entrado no mapa da ufologia mundial. O mais interessante é que, assim como Roswell, o caso Varginha também gerou versões divergentes. De um lado, testemunhas e ufólogos defendem que houve contato real. Do outro, autoridades negam qualquer evidência. Essa dualidade é o que mantém ambos os casos vivos, alimentando teorias e inspirando novas investigações. Até hoje, pesquisadores internacionais citam Varginha como um dos episódios mais importantes da ufologia contemporânea. A cidade mineira, antes pouco conhecida fora do Brasil, ganhou destaque mundial e passou a ser visitada por curiosos e estudiosos que desejam entender melhor o que aconteceu naquela manhã de janeiro de 1996. Assim, a repercussão internacional e a comparação com Roswell reforçam a ideia de que o caso Varginha não é apenas um mistério local. Ele se tornou parte de uma narrativa global sobre OVNIs, lembrando-nos de que o fascínio pelo desconhecido não conhece fronteiras. Se há um aspecto que mostra a força do caso Varginha, é o impacto cultural que ele deixou na cidade e no Brasil. O episódio não ficou apenas nos relatos de testemunhas ou nos documentos oficiais. Ele se transformou em parte da identidade de Varginha, moldando sua imagem e até mesmo sua economia local. Logo após os acontecimentos de 1996, a cidade percebeu que o mistério poderia ser mais do que uma história intrigante, poderia se tornar um símbolo. Foi assim que nasceu o Memorial do E, um espaço dedicado a preservar a memória do caso e atrair turistas curiosos. Um monumento, em formato de nave espacial, tornou-se um dos pontos turísticos mais visitados da região, reforçando a ideia de que Varginha é a capital do E. Além do memorial, a cidade incorporou o tema em diversos aspectos do cotidiano. Há esculturas e pinturas que remetem ao extraterrestre. Lojas que vendem souvenirs relacionados ao caso e até eventos culturais que celebram o mistério. O episódio deixou de ser apenas uma curiosidade e passou a ser parte da identidade coletiva, transformando Varginha em um destino para quem busca contato com o desconhecido. Esse impacto cultural também se refletiu na mídia. Documentários, livros e séries foram produzidos sobre o caso, ampliando sua fama e consolidando como um dos episódios mais importantes da ufologia mundial. Para muitos, Varginha se tornou um símbolo de mistério, comparável a Roswell nos Estados Unidos. O mais interessante é que, mesmo diante das negações oficiais, a população abraçou o episódio como parte de sua história. O E de Varginha não é apenas uma figura misteriosa, mas também um personagem cultural, presente em festas, artes e até no marketing da cidade. Essa apropriação popular mostra como o mistério pode se transformar em identidade, criando uma narrativa que vai além dos fatos. Essa curiosidade revela que o caso Varginha não é apenas sobre o que aconteceu em 1996, mas também sobre como o episódio foi incorporado pela sociedade. O memorial, os eventos e a presença constante do tema na cultura local mostram que o mistério transcendeu os relatos e se tornou uma marca registrada. Assim, o impacto cultural em Varginha reforça a ideia de que os mistérios não vivem apenas nas páginas de documentos. Eles podem se transformar em símbolos, em identidade e em legado.
E é justamente isso que mantém o caso Varginha vivo, não apenas como um enigma, mas como uma história que continua a ser contada e celebrada. Um dos aspectos mais fascinantes do caso Varginha é a batalha de versões que se estabeleceu entre céticos e ufólogos. Essa divergência é o que mantém o episódio vivo até hoje, pois cada lado apresenta argumentos que reforçam sua visão, criando um verdadeiro duelo entre explicações racionais e interpretações extraordinárias. Do lado dos céticos, a narrativa é clara: não houve extraterrestres em Varginha. Para eles, os relatos das jovens poderiam ter sido fruto de medo, imaginação ou até mesmo confusão. A movimentação militar, segundo essa versão, não passava de operações rotineiras, sem qualquer relação com seres de outro mundo. Os documentos oficiais, como o Inquérito Policial Militar, IPM, reforçam essa posição ao concluir que não há provas de visita extraterrestre. Já os ufólogos enxergam o caso de forma completamente diferente. Para eles, os relatos das testemunhas são consistentes demais para serem descartados. A descrição da criatura, a movimentação incomum de caminhões militares e até a morte misteriosa do policial Marco Elixerese são indícios de que houve algo extraordinário. Muitos defendem que duas entidades foram capturadas e levadas para instalações secretas e que o governo brasileiro teria ocultado informações para evitar pânico. Essa divergência cria uma atmosfera única. De um lado, a busca por explicações científicas e racionais. Do outro, a insistência em que o episódio foi um contato real. O mais curioso é que, mesmo após 3 décadas, nenhum dos lados conseguiu convencer totalmente o outro. O caso permanece em aberto, alimentando debates. O contraste entre céticos e ufólogos também mostra como o mistério pode ser interpretado de formas diferentes, dependendo da perspectiva. Para alguns, o caso Varginha é apenas um exemplo de como boatos podem ganhar proporções gigantescas. Para outros, é uma das provas mais fortes de que não estamos sozinhos. Essa curiosidade reforça que o verdadeiro poder do caso Varginha está justamente nessa dualidade. Ele não é apenas um relato de OVNI, mas um fenômeno cultural e social. E talvez seja essa falta de consenso que mantém o episódio tão vivo. Enquanto não houver respostas definitivas, o mistério continuará a nos provocar e a nos lembrar de que o desconhecido ainda faz parte da nossa realidade. 3 décadas após o caso Varginha, o mistério voltou a ganhar força graças às recentes declarações das autoridades dos Estados Unidos sobre OVNIs. Nos últimos anos, o governo norte-americano passou a admitir publicamente a existência de fenômenos aéreos não identificados, divulgando relatórios oficiais e prometendo maior transparência sobre o assunto. Essa postura reacendeu o debate mundial e, inevitavelmente, trouxe o episódio brasileiro de volta ao centro das atenções. Para ufólogos, o movimento dos Estados Unidos é uma oportunidade única de pressionar por mais informações sobre Varginha. Se os norte-americanos estão reconhecendo que há fenômenos que não podem ser explicados, por que o Brasil não faria o mesmo? Essa comparação fortalece a ideia de que o caso mineiro merece ser revisitado com seriedade, já que envolve não apenas relatos populares, mas também documentos oficiais e suposta participação militar. O mais curioso é que, em algumas entrevistas, ufólogos internacionais chegaram a citar o caso Varginha como exemplo de episódio que deveria ser incluído em discussões globais sobre vida extraterrestre. Isso mostra que o mistério não é apenas local, mas parte de uma narrativa maior que conecta diferentes países e culturas na busca por respostas. Do lado cético, as declarações dos Estados Unidos não mudam muito. Para eles, os relatórios apenas confirmam que existem fenômenos ainda não explicados, mas isso não significa que sejam extraterrestres. No entanto, mesmo os mais críticos reconhecem que a postura oficial norte-americana dá mais credibilidade ao tema e abre espaço para que casos como o de Varginha sejam discutidos com menos preconceito. Esse reacendimento do debate mostra como o caso Varginha continua atual. Ele não é apenas uma história do passado, mas um enigma que se conecta com questões contemporâneas sobre ciência, tecnologia e o lugar da humanidade no universo. A cada nova declaração oficial, o mistério ganha fôlego, lembrando-nos de que ainda há muito a ser descoberto. Assim, a curiosidade número 10 fecha nossa jornada mostrando que o caso Varginha não está esquecido.
pelo contrário, ele permanece vivo, alimentado por novas discussões. E pela esperança de que, um dia, a verdade venha à tona. Seja qual for a resposta, o episódio já cumpriu seu papel, nos fez questionar, imaginar e reconhecer que o desconhecido continua a nos acompanhar. Encerrar a jornada pelas 10 curiosidades do caso Varginha é reconhecer que estamos diante de um enigma que transcende o tempo. O episódio, ocorrido em 1996, não se limita a relatos de testemunhas ou documentos oficiais. Ele se tornou parte da cultura brasileira e um marco da ufologia mundial. Ao revisitar cada curiosidade, percebemos como o caso reúne elementos únicos, desde o impacto da data histórica e o relato das jovens, até a movimentação militar. A suposta captura das criaturas, a morte misteriosa do policial, os documentos oficiais, a repercussão internacional. O impacto cultural em Varginha, as versões divergentes entre céticos e ufólogos e, por fim, o reacendimento do debate com as recentes declarações dos Estados Unidos sobre OVNIs. O que torna o caso Varginha tão poderoso é justamente a ausência de respostas definitivas. Ele permanece como um mistério aberto, capaz de provocar reflexões profundas sobre ciência, sociedade e o lugar da humanidade no universo. Cada detalhe reforça que o desconhecido não está apenas em galáxias distantes, mas pode surgir em uma cidade comum, diante de pessoas comuns, transformando o cotidiano em palco de algo extraordinário. O legado dessas curiosidades é claro. O caso Varginha não é apenas uma história sobre OVNIs, mas um fenômeno cultural e histórico que continua a desafiar nossa compreensão. Ele nos lembra que o mundo ainda guarda segredos e que a busca por respostas é parte essencial da nossa jornada. Se você deseja continuar explorando mistérios que desafiam a lógica e ampliam nossa visão do universo, este canal é o espaço certo. Inscreva-se, acompanhe os próximos conteúdos e mergulhe em cada nova investigação. O caso Varginha é apenas o início de uma longa viagem pelo desconhecido.